Paulo Calçado e Jean Oddi e Vitor Birner. Birner, começando com você hoje a respeito do clássico e a vitória tricolor no Allianz. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Birner. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. O São Paulo conseguiu, com uma marcação bem adiantada, com bastante pressão, e não é uma marcação individual, é uma marcação onde cada jogador ocupa um setor e aí pressiona o jogador mais próximo, impedir o Palmeiras de fazer os seus lançamentos longos. E o meio campo do Palmeiras, mais uma vez, não conseguiu jogar, porque não teve saída de bola e porque o lançamento longo, ou o passe, que a média distância, também não foi possível de ser executado da maneira correta, porque o São Paulo impediu. O São Paulo criou mais chances, no segundo tempo se impôs com um pouco mais de facilidade do que na primeira etapa e conseguiu vencer o jogo com méritos. Eu acho que a maior virtude do São Paulo foi ter impedido o Palmeiras de criar, porque o São Paulo até agora jogou contra duas equipes da primeira divisão, Bragantino e Palmeiras. É verdade, o Palmeiras tinha alguns desfalques, principalmente na sua linha de defesa, jogadores importantes, como o Gustavo Gomes e o Vinha. Mas o São Paulo não permitiu que os adversários chutassem gol. O Volpi fez uma defesa no jogo contra o Bragantino e, salvo engano, hoje, nenhuma. Quer dizer, o sistema de jogo do Hernan Crespo, mesmo com pouco tempo, tem sido bem eficaz. Jean Oddi, bom dia, Jean. Alguma razão, algum motivo para se preocupar com essa sequência de jogos do Palmeiras, sobretudo com o que vem pela frente na temporada, Jean? Bom dia, Prieto. Vai virar rotina, né? Isso aqui a gente mais pelo clima que se gera em geral no futebol brasileiro depois de resultados negativos, venham eles como vierem, né? Do que exatamente porque o Palmeiras não tem condições de jogar bem, de se recuperar e tudo mais. Acho que no jogo de hoje o resultado ele é indiscutível, né? O São Paulo foi superior. Os 90 minutos, embora tenha criado pouco também, eu acho que o São Paulo conseguiu ganhar com qualidades que a gente tem visto que tem se repetido nos jogos do São Paulo. Então essa marcação alta muito bem feita, né? E o erro que dá origem ao gol nasce da marcação alta, da pressão que o São Paulo faz, uma solidez defensiva considerável, né? Hoje o Daniel, a gente vai falar disso depois, foi bem ali pela lateral direita. Então acho que assim, o São Paulo foi superior ao Palmeiras. É claro, o Palmeiras estava com o time reserva, tinha apenas o Luiz Adriano como titular, mas acho que isso serviu também, e esse talvez seja o motivo da preocupação mais importante, mais do que o clima negativo que se gera de maneira exagerada no futebol brasileiro, porque a galera entra em pilha de, muitas vezes, de torcedor, de rede social e tudo mais. Acho que a preocupação do Palmeiras é a seguinte: quando o Palmeiras tem uma escalação que não é uma escalação para jogar com velocidade, e hoje não era, né? Porque você não tinha os caras rápidos pelo lado, os caras não estavam dentro de campo, apenas o Wesley entrou no final, o Palmeiras não consegue produzir absolutamente nada, né? Foi isso que aconteceu. Hoje o Palmeiras obrigou o Volpi a fazer uma defesa apenas naquele chute do Scarpa. De resto, muito pouca produção. Então, embora fosse o time reserva, a gente pode supor que o problema não está na qualidade dos jogadores, porque a gente olha aquela escalação e não fala que time ruim é esse time do Palmeiras. Não, tem muito jogador bom ali na escalação nos 11. Mas quando não tem jogadores para atuar com velocidade, o Palmeiras não consegue criar, e isso não é de hoje, e isso não é apenas com o time reserva. Essas duas equipes que vão estrear na Conmebol Libertadores da América já na próxima semana, fase de grupos, com a cobertura total para você dos canais Disney, para você fã de esporte. Celso Zelti, bom dia, professor. Perguntei da expectativa com relação ao Palmeiras para 2021, para a temporada por Jean. Eu inverto para você perguntando sobre o São Paulo, que tem o Crespo no comando. Mais alguma novidade no time, no jeito de jogar, professor? Bom dia, Prieto, Birner, Calçado, Jean. O São Paulo começa... Bons ventos sopram para os lados do São Paulo nesse começo de ano, né? O Jean destacou. Hoje a gente poderia dizer que o São Paulo ganhou do Palmeiras, porque o São Paulo hoje era muito mais o São Paulo do que o Palmeiras era o Palmeiras. Mas não foi só isso. As qualidades que o São Paulo demonstrou hoje contra esse Palmeiras reserva são qualidades que esse time, que é o melhor ataque do Campeonato Paulista, marcando o dobro de gols, mais do dobro de gols, né? São 20 gols contra 9 do segundo colocado, já mostra uma vocação bastante diferente daquele time do Diniz, no sentido da verticalidade, no sentido das opções que tem.
Jogadores que têm entrado bem. A recuperação de alguns jogadores, eu destacaria o Pablo voltando a ser útil, e aí o tricolor mais exigente vai dizer também, pelo nada que ele tinha feito, tudo que ele fizesse daqui para frente seria importante. É mais ou menos como o caso do Luan no Corinthians, que tem alguns defensores. Mas embora ele está rendendo, o São Paulo já está mostrando uma pegada bastante diferente daquele São Paulo inerte, principalmente do começo deste ano, não da temporada, mas deste ano, que foi onde se perdeu um título praticamente imperdível para um time que tivesse uma condição melhor. Eu gosto muito do Daniel Alves na ala. Insisto na condição de ala, porque lateral ele nunca foi. O que ele é ala, é aquele cara importante pela direita. Hoje ele não só dá assistência para o gol do Pablo, como fez o que de melhor aconteceu no primeiro tempo. Aquele passe, né? Nem é um cruzamento, aquilo é um passe justamente na cabeça do Luciano, que até cabeceou certinho, como o manual pede, para o chão, mas acabou dando azar, a bola não entrou. Então o São Paulino hoje tem muito mais motivos para sorrir e mais confiança em cima desse trabalho do Crespo do que nas outras oportunidades em que teve seus sonhos frustrados. Eu sei que o São Paulino mais escaldado vai sempre pedir calma, vai dizer que no começo é assim mesmo, mas agora a gente nota uma pegada diferente, tanto no sentido das opções que esse elenco tem, né? São jogadores certos para os lugares certos, como pela filosofia do técnico, que parece saber muito bem o que está fazendo, viu, Preto? Perfeitamente. Olha, teve jogo também do Santos pelo Campeonato Paulista, perdendo por 3-0 para a Ponte Preta, e o jogo São Bento e Corinthians e São Bento, com um golaço, um gol de placa. A gente vai falar a respeito dessa partida também. Paulo Calçade, bom dia, Calçade, a respeito do primeiro confronto dos gringos, dos estrangeiros, Abel de um lado, Crespo do outro. Olá, Prieto, olá, companheiros. Eu gostei pelo seguinte, a gente tem que, se a gente não colocar o contexto dos jogos, assim, em cima da mesa, do lado da TV, na hora de assistir, a gente vai pirar. Porque o Palmeiras, por exemplo, só para fazer um recorte, o Palmeiras pode jogar até 12 partidas em 25 dias. É difícil sentar aqui e falar de qualidade de jogo, né? Quando você... um jogo após o outro nessa dinâmica. O que eu vejo é, o Crespo chegou ao São Paulo, a primeira coisa que ele tem que fazer é se inteirar do calendário. E o mesmo faz o Abel. Então você tem lá Libertadores, você vai na Libertadores e você faz uma marquinha no calendário bem especial. Aí você vai para os clássicos e faz outra, porque os clássicos pesam. E depois, Preto, entre Libertadores e clássicos, você monta o que é possível. Porque não dá para jogar a cada 2 dias com o mesmo time, exigindo que cada vez ele esteja melhor, mais rápido, que marque melhor, que os jogadores... Não vai acontecer. Então, o São Paulo administrou bem isso, administrou bem. O Palmeiras também fez o que era possível hoje. Então, ele veio com jogadores mais descansados e, mesmo assim, impôs ao São Paulo, eu vejo alguma dificuldade, porque o gol sai de uma pressão, aí é o ponto positivo, mas que proporcionou, né, que forçou um erro na saída do Palmeiras. Então, aí tem mérito de quem está pressionando lá na frente. Então, existem pontos muito positivos no trabalho do Crespo, que a gente vê na tela, porque o treinador Abel Ferreira já está aí há algum tempo. A gente já conhece o que ele pensa de futebol. O São Paulo nós estamos tentando identificar. E esse início do São Paulo tem coisas muito legais. O São Paulo naturalmente vem jogando com 3 zagueiros e varia um pouco o companheiro do Rodrigo Nestor. Tá? O Luan tem sido para jogos mais complicados, e então você pensa que tem 3 zagueiros, mais esses 2 volantes, são 5. É difícil para o Palmeiras, com a escalação hoje que não é a natural, que gosta da velocidade da bola, de carregar e de lançar a bola, principalmente aqui pelas beiradas e pelo centro também, e ele encontrar 3 zagueiros mais 2 volantes. Então, para essa bola chegar com perfeição a quem ela precisa chegar, com este bloqueio, que é natural para o São Paulo, é muito difícil. E o Palmeiras também se espelhou. Escalações espelhadas. 3 zagueiros, uma linha de 4 com 2 laterais, 2 jogadores de meio de campo, um jogador mais à frente, no caso do Palmeiras era o Scarpa, no São Paulo era o Igor,
Gomes e 2 atacantes. Então, assim, bem espelhados, e nesse espelho o São Paulo saiu melhor, porque, vamos ver, né? Quando o Palmeiras estiver inteiro, tiver um clássico que a gente possa medir forças, mas para o Crespo a vitória é fundamental, para o São Paulo, e o Palmeiras, com reservas ou não, ele tem aqui uma série de resultados ruins. E isso sempre deixa o ambiente mais tenso. Deixa eu perguntar para vocês aqui, o Daniel Alves jogou de ala hoje? Hoje ele foi ala. Essa era a posição que ele não gostava, não queria. Qual era a negociação que tinha com o Fernando Diniz e qual foi a forma que ele atuou hoje no time do São Paulo com o comando do Crespo? Você pode responder para a gente, Birner? Mas, ô Prieto... Oi, Jean. Pode falar, Birner. Não, essa foi uma falácia vendida por algumas pessoas de que o Daniel Alves se recusa a jogar aberto pelo lado direito. Isso é uma mentira, tá? Vou ser bem claro. Isso sempre foi uma mentira. O que o São Paulo tinha ano passado era muita carência no meio-campo e ainda esse ano os jogadores que entram ali não rendem como o Daniel Alves, apesar de já conseguirem dar sustento. E a briga, na verdade, não é o Daniel Alves na direita ou o Daniel Alves no meio. A briga é se joga Nestor, se joga Igor Gomes ou se joga Igor Vinícius. Ou quem sabe até o Galeano improvisado na ala direita. Porque com o crescimento do Nestor, e ano passado ele entrou algumas partidas e não jogou bem, só que é um atleta jovem, é o campeonato estadual, é o momento de dar rodagem, é um jogador de muita qualidade, promissor. Se ele consegue jogar ali no meio, num jogo em que o Luan também vai atuar para dar mais sustento ao sistema de marcação, e o Igor Gomes dá a dinâmica, o Daniel Alves eu não vou comparar o Daniel Alves com o Igor Vinícius porque eu vou ter respeito pelo futebol. O Igor Vinícius jogou as partidas contra os times pequenos e não foi bem contra o Santos apenas. É um jogador que oscila muito. Tanto é que no jogo passado ele podia ter entrado e quem jogou lá foi o Galeano mais do lado direito. Então a partir do momento que você tem o meio campo que funciona, você bota o Daniel Alves na direita. O que aconteceu hoje? O São Paulo foi menos criativo do que vinha sendo no meio de campo, porque o Daniel Alves saiu de lá e passou a ser muito mais criativo do que jamais foi do lado direito, porque o Daniel Alves foi para lá. Tanto é que o São Paulo, nos outros jogos, vinha usando muito o lado esquerdo com o Reinaldo e hoje acabou usando mais o direito. Porque onde o Daniel Alves vai, o São Paulo tem ali o seu melhor setor em quase todos os jogos. Então, se o São Paulo tiver jogadores para que atuem no meio do campo em alto nível e não tiver um jogador para atuar em alto nível do lado direito, o Orejuela não está inscrito nessa fase do estadual, o Daniel Alves joga na direita, sem nenhum problema, porque ele é capaz de entender o papel dele no coletivo. O Daniel Alves não é um jogador que acha que o time é dele, ele é um jogador que entende o tamanho da equipe onde ele está jogando, o peso da camisa e como ele pode ser mais útil para essa equipe. Não, e acho que tem outra coisa também. A gente é uma maldade, eu já ouvi algumas pessoas dizendo: mas o Daniel Alves não jogava por ali com o Diniz e agora ele está jogando com o Crespo. Eu acho que tem o seguinte: o São Paulo tinha o Igor Vinícius nos jogos da temporada passada e tinha o Juanfran também. O São Paulo tinha 2 opções e sempre alguém estava à disposição para jogar por lá. Hoje ficou muito claro na entrevista do Crespo no começo do jogo, antes de começar a partida, que o Daniel Alves estava jogando por ali porque o Igor não estava à disposição. Porque senão tenho certeza que o Igor teria começado na ala direita e o Daniel Alves teria jogado ali centralizado no lugar do Igor Vinícius, então, do Igor Gomes. Então, primeiro a gente precisa fazer essa ressalva. O São Paulo tinha sempre um ala, um lateral direito para jogar na temporada passada. Hoje não tinha o especialista da posição e ficou claro na entrevista do Crespo que o Daniel estava ali por isso. Se ele vai ficar por lá ou não, eu acho que é uma outra história. A gente tem que ver também que o Benítez, embora esteja jogando poucos minutos, quando entra bem. E se ele começar a jogar bem regularmente, não vou dizer que para atuar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, quando o Palmeiras estiver com o time principal, contra o Grêmio, contra o Atlético, mas eu acho que assim, tem muito jogo em que você pode ter, e aí você vai ganhar muito ofensivamente, o Daniel jogando pela direita e ali centralizado o Benítez, se o Benítez mostrar a capacidade técnica que se imagina que ele tem e que ele vai poder colocar em prática no São Paulo. É um jogador que dá uma qualidade para o meio-campo e tem mostrado isso em alguns momentos quando entra, que o São Paulo muitas vezes não mostra durante os 90 minutos. Isso é o time que vai dizer, né? O Benítez entrando bem, ali no meio o São Paulo já não tem o Tietê
mas tem jogadores jovens mais amadurecidos. A grande questão é vestir um santo sem desistir o outro. Eu acho que durante o Campeonato Brasileiro o Daniel jogava muito pelo meio, porque o São Paulo tinha menos opções no meio do que tem hoje. Para o meu gosto de futebol, o Daniel é muito mais útil para o time aberto. Aliás, para qualquer time em que ele tenha jogado na vida. Ninguém nega o talento dele, ninguém nega a condição dele no meio-campo, mas ele jogou ali 1 ano e meio e também por problemas do São Paulo, ele não se destacou como talvez possa, nesse momento, vir a se destacar jogando ali pelo lado. Eu acho que o São Paulo hoje tem peças mais qualificadas do que no ano passado, em que todo mundo cornetava o Daniel Alves e você também não tinha um nome para colocar no lugar. Hoje você tem opções. Eu acho que o time ganha muito com ele pela direita. Hoje mesmo, 2 lances que um decidiu o clássico, o outro podia ter decidido antes. Acho que isso tem que pesar muito mais do que qualquer convicção de técnico. A gente sabe que, em princípio, o Crespo não o vê como lateral. Antes da história dele não querer jogar pelo lado, lá vamos chamar de lado do campo, né? Em vez de lateral, ali lado do campo, com os 3 zagueiros, ele ali no lado do campo. Em princípio, o Crespo não o vê como lateral, mas isso não é uma coisa que ele tem que carregar até o fim dos tempos, ou pelo menos do tempo dele no São Paulo. Se as coisas derem certo, eu acho que tem que se render sim às evidências. Hoje elas deram muito certo. Hoje houve muita vida por aquele lado. Como falou o Vitor, né? Às vezes os jogos do São Paulo têm muita vida pelo lado esquerdo por falta de vida no lado direito. Agora a gente citou 2 jogadores aí no Brasileiro, tanto o Juan Fran em sua passagem pelo São Paulo, quanto o Igor Vinícius, com todo respeito, o tempo inteiro que eles jogaram na lateral, eles não ofereceram o que o Daniel ofereceu em um jogo hoje. Então acho que isso também tem que ser pensado e pesado. O Daniel vai fazer 38 anos dia 6 de maio. O Crespo precisa dizer o que ele espera de um lateral. Porque você não pode esperar tudo de um jogador com 38 anos na lateral. Principalmente um jogador que a vida toda foi feita com a ideia, ele criou a reputação de um lateral ofensivo. Então, lateral meia também, né, Calçade? Exato, muitas vezes. Exato, aí que eu vou chegar. Então ele era um grande parceiro, muitas jogadas do Barcelona surgiam pelo lado direito quando o Messi procurava o Daniel. Antes de ter como parceiro o Jordi Alba, o Daniel era esse companheiro que subia pelo setor direito e tal. Mas agora, aos 38, não dá para exigir, dentro dessa ideia brasileira de lateral, precisamos saber a ideia do Crespo. Porque o Crespo, ele jogando com 2 atacantes, ele não está jogando com... Ele não tem um jogador fixo na beirada, né? Hoje era o Pablo mais à frente e o Luciano fazendo aqui atrás. O Luciano o tempo todo no movimento, muito interessante, mas ele não é o beirada e não tem o beirada esquerdo. Então eu imagino o seguinte, se num 3-4... 3-5-2, 3-4-2, não 3-5-2 para ficar mais claro. A beirada tem que ser ocupada por alguém, ele não pode abrir mão. Põe Reinaldo e do lado direito. Do lado direito, pedir para o Daniel estar o tempo todo lá, chegar no fundo, não vai funcionar. É claro que ele pode ir ao fundo, porque tem 2 volantes e mais 3 zagueiros. Então ele está super protegido. Jogar como lateral numa linha de 4 normal, aí é sacanear o Daniel Alves. E ele na Copa América, o Brasil venceu a Copa América com o Tite aqui no nosso país, final contra o Peru. O Daniel fez uma Copa América que mostra bem o que é a posição onde você é escalado e qual é a função que você tem no campo. Ele não jogou na lateral. Ele sem a bola fechava, era lateral, fechando a linha, com a bola ele ia por dentro, no meio de campo. Essa praticamente é a função de hoje, né, Calçade? Dá até para jogar assim, né? No São Paulo, se quiser. Dá até para jogar assim. O que não dá é para exigir a dinâmica de um lateral que tem 20 anos, que vai para o fundo e volta, mas se quiser dá para jogar assim, que é o cara que com a bola ele vem por dentro e auxilia o meio de campo. Se o Crespo desenvolver isso, ele pode usar, mas eu acho que está vindo um Orejuela aí que vai tomar conta da lateral. Eu acho uma das melhores contratações feitas pelo São Paulo agora
nesse ano, nessa temporada, né? Muito bem lembrado, Calçade. O Orejuela chegou para ser titular do time, né? Até por essa preferência do Daniel em jogar centralizado. Agora, também você falou, né? Os times estão jogando muito. No caso do São Paulo vai passar a jogar mais e espera certamente jogar mais o tempo todo. Então, de qualquer forma, né, você ter todas essas alternativas, de ter o Igor Vinícius, de ter o Orejuela, de ter eventualmente o Daniel Alves podendo colocar um outro meia, se o Benítez for bem, o Benítez centralizado em jogos mais tranquilos, em que você precisa marcar menos. Acho que é aquela história, né? A gente fala, no futebol brasileiro você ter elenco, você ter alternativas, talvez seja a coisa mais valiosa que existe, dado o número de partidas que você faz em pouco tempo. Só para comparar os elencos, ano passado, por exemplo, o São Paulo não tinha um atacante de velocidade. Então. O Rojas passou boa parte do tempo machucado, voltou no final da temporada, provavelmente não voltou na melhor das formas, e o São Paulo também não jogava de um jeito que fosse possível usar bem o Rojas, né? O São Paulo tem o Rojas e tem o Éder. Dessa vez, o Éder no nível muito mais alto que o do Rojas. Não são jogadores também comparáveis. O São Paulo tem hoje, como vocês falaram, o Benítez, um jogador um pouco mais criativo no meio de campo, né, que tem uma característica que o São Paulo não tinha, por exemplo, no elenco ano passado. O Orejuela, fisicamente, se tiver bem, vai atropelar o Juanfran e tecnicamente é um jogador melhor que o Igor Vinícius. Então o São Paulo tem uma opção para jogar pelo lado, né? O Rodrigo Nestor vai ser um jogador que ganha rodagem e tende a ganhar espaço no meio de campo. Ou seja, o São Paulo tem muito mais opções esse ano para o treinador montar o time de jeitos diferentes e para o São Paulo poder adaptar o jeito do time jogar às características do adversário, que era uma coisa que ano passado o São Paulo não fazia. Poderia ter feito algumas vezes, eu concordo, mas não tinha tantas possibilidades assim como tem esse ano. A única questão é saber se esse início de temporada, em que o São Paulo começa correndo demais, hoje foi o 4º jogo do time em 7 dias, tudo bem que na última partida o São Paulo poupou quase todos os seus jogadores e alguns só entraram ao longo do jogo, se o São Paulo não vai pagar lá na frente o preço, na parte física, por estar levando o campeonato estadual de uma maneira tão séria, muito mais séria do que deveria. Eu, por exemplo, hoje não teria entrado com o time principal, eu teria entrado com o time misto pensando no jogo de terça-feira na estreia da Libertadores. Agora, a comissão técnica do São Paulo deve estar avaliando isso e deve saber melhor do que eu o que faz. Fala, Jean. Não, acho que o fato deles terem poupado na última partida, era óbvio que tinha que ser assim, né? Porque jogar dia sim, dia não é complicado, indica que o Crespo tem essa consciência, mas também era normal que começando um trabalho ele quisesse encontrar o time, né? E acho que ele está encontrando, está longe da gente poder dizer qual é o time titular, embora eu já imagine o torcedor do São Paulo esfregando as mãos e esperando, claro que quando o Miranda entrar bem, ele foi mal, né, no último jogo, mas o Miranda seja um titular indiscutível lá atrás. Acho que o torcedor hoje gostou e gostaria do Daniel aberto, imaginando um Benítez em alto nível e fisicamente com possibilidade de jogar o tempo todo centralizado, o Éder formando a dupla de ataque com o Luciano. Eu acho que assim, o torcedor vai tendo aquele prazer, né, de imaginar o time dito ideal, embora o Crespo possivelmente, e é mais comum com os técnicos estrangeiros do que com os brasileiros, possivelmente vá alterar muito, e para mim tem até que alterar de acordo com o adversário. Pois é, só para encerrar, fala, Calçade. Tudo isso que a gente está falando contrasta todas essas mudanças e nuances numa escalação, numa forma de jogar, ela contrasta muito com um país que foi criado dentro do 11. Assim, isso é uma fobia, uma loucura, né? Você tem que saber o 11, tem que saber o 11. Se o treinador não definiu o 11, ele é um treinador frágil, né? Então, assim, tem que ter o 11, qual é o time titular? Mas, o Miguel Ángel Ramírez falou isso, né, Calçade, outro dia. Então a nossa cultura é essa, né? Tem que saber o 11 e tem que dar a escalação um dia antes. Se o cara não fizer isso, ele tá frito, né? Mas o futebol, as pessoas estão percebendo que não é assim e que ainda mais nesses tempos que a gente está tendo, é muito louco, né? Quando você tem um jogo com uma distância de 2 dias, você tem que esperar até 1 hora antes do jogo para saber quem você pode contar. E para resumir o que foi o jogo, o Palmeiras acertou uma bola no gol, uma finalização certa, e o São Paulo 2. Não, eu disse agora há pouco, falei, e Palmeiras e São Paulo vão estrear na fase de grupos da Libertadores da América na semana que vem. Palmeiras joga na quarta-feira, que está longe pra caramba a quarta-feira. Palmeiras joga amanhã.
Me corrijam se eu estiver errado, não é isso? É O isso. Palmeiras joga amanhã. É Tem isso. o Botafogo amanhã pelo Campeonato Paulista. E o Abel parou de falar sobre calendário brasileiro. Ele não quer falar mais. adianta mesmo. Coisa. É melhor, né? Mas já disse o suficiente também, ficou claro para todo mundo entender. Então aí, Jean, manda aquela pergunta para você. Depois a gente fala de reforço, que é uma coisa que ele quer muito. Ele quer muito, ele precisa de reforço. É o momento mais difícil do Abel no comando do Palmeiras agora? Eu acho que é o momento mais difícil, Prieto. Primeiro porque ele não tinha passado por momentos difíceis, né? Ele tinha passado pelos desafios de jogos ali decisivos, talvez depois de avançar contra o River Plate, o time foi muito questionado, mas foi questionado com o avanço na Libertadores, então, né, a coisa evidentemente chegava até um limite de crítica, e no Brasil a gente sabe como as coisas funcionam, ninguém vai olhar para o que foram os 3 jogos, ninguém vai olhar para o fato de que contra o Flamengo o Palmeiras jogou bem, para o fato de que hoje o time tinha um titular em campo, vai se olhar para os resultados, para os resultados nas disputas do pênalti, para o resultado de 1-0 hoje, e começar a botar pressão, e isso é a lógica do futebol brasileiro. É assim que as coisas funcionam aqui, e todos os treinadores, principalmente os treinadores, precisam estar preparados para isso. Eu não concordo, não acho que deva ser assim. É um absurdo a reação que a gente viu ontem depois da derrota do Flamengo após ter vencido a Supercopa. É um absurdo a reação que a gente viu de muita gente depois da derrota nos pênaltis do Palmeiras contra o Defensa e Justiça. Para mim é um absurdo até que depois de ter renovado o contrato com o Grêmio, olhando para o que foram os 2 jogos contra o Del Valle, o Renato tenha sido demitido. Acho que tinha motivos para demitir, mas antes, se você renovou, não são os jogos contra o Grêmio que deveriam fazer o Renato sair, porque o último, inclusive, foi bem melhor do que a média. Então, essa é a lógica do futebol brasileiro. É assim que funciona. A imprensa é cobrada a cobrar, quer dizer, exige-se que a gente fique revoltado quando um time perde, que a gente fique aqui dizendo que é um absurdo, que estava tudo errado, que é preciso mudar, né? Até escrevi no meu blog sobre isso ontem, a ditadura da contundência, né? A gente precisa ser contundente, porque senão o neguinho já vai escrever ali no Twitter que você está passando o pano. Eu não entro nessa, como diria Paulo Calçade, eu acho que a gente tem uma outra função aqui de ter equilíbrio, e acho que o Palmeiras ainda tem muita coisa positiva, o elenco, o futebol que mostrou em várias partidas com o Abel, o que não quer dizer absolutamente que não tenha o que melhorar, que não se possa discutir a insistência com alguns jogadores. Hoje mesmo o Zé Rafael permanecer até o fim do jogo é incompreensível para o que ele estava jogando, mas acho que são críticas pontuais, e aí o técnico responde essas críticas se perguntado na entrevista coletiva. E a gente está falando de um técnico campeoníssimo, né? Ganhou 2 competições aí recentemente. Quer dizer, crédito ele ainda tem, claro, ainda é até um exagero. Crédito ele tem. Agora é um momento difícil porque é um momento em que a bola está com ele. E os críticos mais contundentes do Abel diriam que ele não gosta muito quando a bola está com ele. A gente tem que cobrar alguns ajustes, sim. A gente tem que cobrar esse Zé Rafaelismo excessivo na escalação. A gente tem que cobrar algumas mudanças, algumas substituições. Já pelo menos 3 partidas tem substituições realmente que comprometem. Eu acho que no jogo na Argentina, por exemplo, quando ele tira o William, logo depois de tomar o gol, bota os 2 laterais nos 2 lados, eu não entendi nada. Então, esse tipo de coisa a gente tem que cobrar sim. Não é perfeito, também não é um trabalho para se botar abaixo. Se você colocar abaixo o trabalho do atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil num período tão curto como ele foi, vai estar todo mundo louco. Mas eu acho que é um momento de ajuste de algumas ideias dele, sim. Eu acho que isso a gente tem que pontuar. Eu concordo com você, mas eu sou um pouco, eu concluo de um jeito um pouco diferente. Na Argentina eu até entendi, apesar de não concordar com as trocas, ele queria proteger os seus laterais e ainda manter
a capacidade do time ter intensidade de marcação mais avançada se necessário e uma possibilidade de contra-ataque. Mas eu concordo contigo, eu não teria feito aquelas alterações e algumas outras que ele também fez em outros jogos, eu também não teria feito. E concordo contigo quando a gente pode cobrar dele, onde a gente tem que cobrar dele um pouco mais de jogo com a bola. Né, Vitor? Vamos ser específicos nessas cobranças. Isso, agora tem uma... Agora só tem uma questão. Para ele fazer esse jogo com a bola, ele precisa treinar. E aí eu faço a seguinte pergunta para qualquer pessoa que lembra do calendário que ele enfrentou desde quando chegou ao Palmeiras, e principalmente desde a reapresentação dos jogadores da equipe no dia 2 desse mês. Quando ele poderia ter feito isso? Daqui para frente que não vai poder fazer mesmo. A única coisa que eu acho só, e o Prieto até passou por isso rapidamente, é que não dá para exigir reforços para melhorar. Quer dizer, eu de fato concordo com ele que existe a necessidade de contratar um outro centroavante, né? Talvez com outras características. Até porque o Luiz Adriano, por melhor que seja, ele é um grande jogador, está longe de ser um jogador regular que entrega o que se esperava dele o tempo todo. Então, um outro centroavante, até entendo a cobrança e o pedido do Abel. Mas de resto, vamos olhar para as alternativas que tem o Palmeiras e dizer que o Palmeiras tem jogadores realmente para ele trabalhar, para ele buscar alternativas. Concordo plenamente com o Birner que é preciso treinar para encontrar as alternativas, mas não acho que o problema esteja e nunca esteve nos últimos tempos, nos últimos anos, com a qualidade do elenco, né? Porque se a gente criticava o Vanderlei Luxemburgo por pedir jogadores ou pedir reforços, aí nesse aspecto não pode ser muito diferente com o Abel. O elenco é muito bom. Exceção. Aliás, a prova é o time que entrou em campo hoje, porque, repito, hoje o Palmeiras tinha um titular dentro de campo, que era o Luiz Adriano, né? Que só jogou porque não... Felipe Melo e o Zé Rafael também vem sendo titulares, né? Mas pouco. Não foram os titulares na última decisão aí, né? Não foram os Mas titulares. nas outras sim. Tô pegando, enfim, o que a gente viu, o que a gente imagina que o Abel considera o time titular que vai estrear na Libertadores, acho que não vai ser com o Zé Rafael e com o Felipe Melo. Então, olhando para isso, né, e considerando que o Palmeiras tinha só um titular hoje em campo, olha a qualidade desse time, olha o nível dos jogadores. Então, acho que não passa por aí e essa não pode, de maneira alguma, ser a cobrança, né? Se irritar porque o Palmeiras não contrata, aí eu acho que se ele vier a reclamar disso de maneira mais contundente, pedir ele já pediu e tudo bem, acho que está no direito. Mas se vier a reclamar de maneira mais contundente, não vai fazer sentido algum. Ele tem que saber também o que está acontecendo ao redor dele, né? As coisas não estão nada fáceis, ainda mais aqui. Então, todo clube no mundo teve queda de receita e aqui, óbvio, mais ainda. E o Palmeiras perdeu algumas agora, poderia faturar um pouquinho mais se tivesse vencido essas duas competições que disputou, assim, curtinhas, no mata-mata, sempre pinga alguma coisa a mais. E agora, qualquer forma que ele adote, ele quer um time que marque muito forte e sai em velocidade, ou ele quer um time que se instale no campo ofensivo e circule a bola, não quer isso, ele nunca fez isso, então não vai querer. Qualquer uma dessas, ele vai ter que treinar. Assim, eu não vejo fórmula mais simples ou mais fácil. Porque é o seguinte, se você gosta de ficar com a bola lá no fundo do campo para atrair seu adversário, e ele sobe, e ele te pressiona e rouba a bola como roubou hoje, você tem que estar preparado para não perder a bola. Então também requer, né, um preparo, um treinamento. E para isso, ele deixou o Palmeiras foi afinado para esse jogo. E vendo o tempo passar e com as declarações dele, eu não acredito que o Palmeiras esteja disposto ou vá jogar com o Abel de uma outra forma, diferente desta de esperar e reagir, recuperar a bola e partir em velocidade. É uma forma válida, não tem feio ou bonito, cada um gosta, por exemplo, o torcedor tem todo o direito de achar que fórmula boa é aquela que vence, mas eu acho que é pouco para uma equipe do investimento do Palmeiras. Para qualquer clube que tenha o tamanho do Palmeiras, o investimento, eu acho que não dá para se fechar apenas num formato. Você tem que dominar as necessidades do jogo, porque tem horas que o jogo te permite fazer exatamente aquilo que você quer. E tem horas que o jogo te impõe que você faça aquilo que você não gosta, ou não quer, ou não gostaria, ou não está preparado. E não está preparado, aí é preocupante. Então eu entendo que
ele precisa desenvolver. Agora, fazendo 12 jogos em 25 dias, não posso falar nada, não posso cobrar nada de ninguém. Só espero que estejam todos vivos ao final desses jogos. Não dá para cobrar nada, mas vamos fazer o seguinte, quero convidar todos vocês para entrar em campo agora. Vamos todos para dentro do gramado para discutir o gol que o Palmeiras tomou. Eu não sei se foi o Biner que falou aqui a respeito de pouco tempo para trabalhar, pouco tempo para treinar, e acho até que estava se referindo à saída ou insistência de saída de bola do Palmeiras tocando ali atrás. Quem foi que errou? O que foi que deu errado naquela saída de bola do time do Palmeiras com o Scarpa e o Daniel Alves? Fez o papel dele, aliás, foi um dos melhores em campo e botou lá para dentro, o Pablo fez o gol. Vai pintar na tela aí? Então, o que foi que deu errado ali? Não é uma jogada para se insistir? Precisa de um pouco mais de treino, é isso, Biner? Você precisa saber fazer isso. Olha quantos jogadores do São Paulo tem cercando ali os atletas. Era possível fazer a saída, o Palmeiras tinha um jogador a mais. Só que tem jogador de costas, o posicionamento tá confuso, né? O Daniel Alves é um cara que tem uma senhora leitura de jogo, ó. Dá uma olhada. Pelo número de jogadores, contando que o goleiro é um desses atletas, é possível fazer saída de bola. Mas, ó, 3 jogadores muito próximos um do outro dentro da área, né? O outro tá de costas, recebe a bola, acho que nem viu o Daniel Alves, só viu quando o Daniel Alves tomou a bola, né? O volante que poderia ajudar com posicionamento pelo meio, também não tá posicionado para isso. E o goleiro fez a saída de bola no jogador que tá de costas. Então você pode colocar... do Scarpa. Então você pode culpar várias pessoas. Agora, no final das contas, como disse o Abel na entrevista anterior, quando ganha herói, quando perde, ele é o culpado de tudo. Então, obviamente que todo mundo vai culpar o Scarpa, mas isso é um erro coletivo, que tem também um erro individual gerado por esse erro coletivo, que foi o erro do Scarpa. Mas o mais grave desse lance é que é uma bola cantada no jogo inteiro. O Palmeiras sofreu muito para sair com a bola hoje. Muitas vezes. Me permita te interromper aqui rapidamente, porque o Abel, vamos lá, Abel Ferreira falando, microfone ESPN Brasil para ele, vamos ouvi-lo. 4-3-3, que é muito comum aqui no Brasil, uma linha de 4, um volante, 2 meias, um atacante e 2 pontas. É o típico aqui no Brasil. Eu pessoalmente gosto muito de jogar no 3-4-3, que foi outro dos sistemas que também jogamos, e no 3-5-2, que foi hoje o sistema que jogamos. Portanto, nós hoje não fizemos nada que já não tínhamos feito no passado. Acho que na primeira parte conseguimos desbloquear muito bem a marcação individual dos nossos adversários, pondo muitas vezes de frente o Luís a jogar com o próprio William mano a mano com o nosso adversário, porque os nossos adversários, os médios do nosso adversário, correm para todo lado atrás das marcações. Nós fizemos ali umas boas movimentações com o Scarpa e com o próprio Zé para tentar abrir esse jogo interior, para depois nos permitir atacar a profundidade. E se tivesse que apontar algum defeito à nossa equipa, fomos na primeira parte uma equipa muito competitiva, que quis sair a jogar mesmo sob pressão, eliminar a marcação individual. Faltou-nos só um bocadinho do ataque à profundidade, que tem a ver seguramente também com as capacidades físicas que nós neste momento ainda não temos. Temos muita margem para melhorar. O Luís fez o primeiro jogo, o Gusebic também fez o primeiro jogo, o Vítor Luís também fez o primeiro jogo, e muito contente com a performance deles. Acho que foi um jogo competitivo, um jogo equilibrado, onde o nosso adversário, pela experiência e pelo trabalho que teve um pouquinho de mais bola que nós, e acabou por fazer um golo num detalhe que faz a diferença depois no resultado final. Pois nós podemos estar eu queria aqui a procurar as desculpas que quisermos, mas neste tipo de jogos onde há derbys, pequenos detalhes fazem diferença. Mas muito honestamente gostei do comportamento geral da equipa. Logicamente, como nós, sendo do Palmeiras, não gostamos de perder contra ninguém, seja contra rivais, seja contra quem for. Mas, como disse, não posso estar triste com aquilo que os jogadores fizeram. Procuraram dar o seu melhor, procuraram crescer, e há margem para esta equipa crescer, há margem para estes jogadores que entraram crescer. Fica uma sensação positiva de um bom jogo e de um mau resultado. Perguntas agora são do Bruno Diniz, da TV Globo, e do Lucas Basílio, da Rádio 105 FM. Como que você avalia a estreia do Danilo Barbosa? Você o vê mais como zagueiro ou como meio-campista? Não, eu já vos disse, gosto muito de jogadores que fazem mais com uma posição.
O Danilo Barbosa foi um jogador que o clube nos apresentou, que era um jogador de baixo custo, que está por empréstimo com opção de compra, não havia gastos. Fizemos uma grande venda do Emerson, em que o clube pôde encaixar dinheiro, e fomos buscar o Danilo, só pagando o salário, e o Danilo mata-nos 2 saídas. Tínhamos o Ramírez, que acabou por ir embora e com um salário muito alto, portanto reduzimos o salário do Ramírez, vendemos o Emerson e fomos buscar o Danilo, portanto reduzimos bastante aquilo que eram as despesas do clube, e com um jogador matamos 2 saídas, a do Ramírez e a do Emerson. Mas gostei, e ele é um jogador que tanto pode jogar na posição 5, como na posição 8, como na posição 3. Ele faz 3 posições na nossa equipa, ou na forma como eu gosto de jogar. Perguntas agora do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, e do Cláudio Ritt, da Web Rádio Verdão. Você já disse em outros momentos que a psicologia é um componente que você adora e que a intensidade do sentimento da perda é o dobro do lucro. Isso. Você teme que essa semana, com derrotas em 2 finais e num clássico contra o rival, possa abalar a confiança dos seus atletas? Como trabalhar esse psicológico? Olha, vou-te ser muito honesto, como sempre sou, às vezes cometendo os meus erros com a minha sinceridade e frontalidade e falando o que sinto. Não, a equipa jogou sem esse pensamento, a equipa jogou o seu melhor, a equipa jogou com os recursos que tinha, tentou ligar jogo, tentou propor jogo perante um adversário pressionante. Mesmo assim, como disse, em muitas fases conseguimos eliminar a primeira fase de pressão do nosso adversário. Em momentos estivemos por cima do jogo, outros momentos se formos a dizer aqui por momentos, o nosso adversário no geral com bola teve mais bola do que o Palmeiras, mas quando eu olho para as grandes oportunidades do jogo, eu não as dissipo. Eu ter um jogador nosso isolado, ou ter um jogador do nosso adversário isolado, aquelas grandes oportunidades. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado e, na minha opinião, muito bem jogado, e é isso que eu quero ver. Quero ver a nossa equipa a propor jogo, seja a trair curto, como sendo por dentro, como sendo por fora, ou a trair longo. Os jogadores têm esses recursos, e é isto. Fizemos, na minha opinião, um jogo, como disse, no geral, tentamos cumprir com aquilo que era o plano. Temos que estar realmente tristes porque perdemos, mas vou voltar aqui a dizer, não me vão ver aqui de cabisbaixo a chorar, porque temos 24 horas e não há outra forma. E eu já vos disse que, em função da densidade competitiva, a única coisa que me preocupa é as lesões dos jogadores. Ainda hoje gostava, por exemplo, muito de ter metido o Wesley de início, está com um problema de pubalgia. O menino, gostava de ter contato com ele, teve hoje de manhã no treino um problema no músculo. O Breno teve outro problema. Já vos disse isto, após estes 14 jogos seguidos que vamos ter neste mês, vamos ver qual vai ser o fruto das consequências. As próximas perguntas são bastante em cima disso, é da Bebiana Bolson, da ESPN, e do Thiago Braga, do UOL. Abel, com 14 partidas em um mês, você vai ter que, com certeza, a necessidade de rodar o elenco. É possível ter um time entrosado com essa alternância toda hora? E com a estreia na Libertadores na próxima semana, você seguirá com o time reserva para o Botafogo de Ribeirão Preto? Olha, não, eu não gosto, já vos disse, não gosto desse nome de time de reserva. Não foi assim que nós ganhámos a Libertadores, não foi assim que nós ganhámos a Copa. Foi dar a oportunidade a todos os jogadores de jogar e de mostrarem rendimento. Logicamente, depois, nos jogos de decisão, temos que olhar para o rendimento dos jogadores e não para o nome. Não interessa o nome que tem nas costas, nós temos que olhar para dentro e os jogadores têm que perceber isso. É por isso que eles competem todos os dias, para mostrar ao treinador quem tem mais rendimento, e o meu critério de escolha é o rendimento. Agora tem um desafio novo para mim também. Eu nunca na minha vida, enquanto treinador, tive tantos jogos seguidos. O ano passado já foi algo desafiante, e este ano temos aí um desafio ainda maior. O meu desejo é não perder muitos jogadores por lesão, porque sei que os vou perder. Não somos máquinas. Fizemos 3 jogos, e jogos com muita intensidade física e mental, não é? Nós começamos a época a competir no Defensa e Justiça, jogo para decidir título. No meio desta Recopa temos uma Supercopa para decidir título, jogos de alta intensidade física e mental. E, por exemplo, se calhar não foi por acaso que o Flamengo perdeu
Não foi pela falta de qualidade, não é? Foi por falta de frescura física. E é isto que vai acontecer agora. A minha única preocupação, e disse isto aos jogadores ali e digo aqui, o fundamental agora é hidratar bem, comer bem, dormir bem e preparar para jogar de 2 em 2 dias. Perguntas agora do Leandro Bodaquian, da Rádio Transamérica, e do Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan. Agora o Palmeiras vai ter uma sequência de 12 jogos e 26 dias. Como que você está trabalhando esse elenco para os próximos jogos? A prioridade é a Libertadores e como superar esse momento de lesões? Eu só tenho medo também que as esposas deles comecem a cansar, porque eles estão cansados, não é? É uma das coisas que eu tenho que preocupar-me em termos psicológicos, é que as namoradas e as esposas reclamem porque eles estão cansados, não é? Chegam a casa cansados, têm que dormir, dormem mais vezes fora do que em casa. A única coisa que me preocupa é exatamente essa. Os jogos estão marcados, eles sabem isso. Agora a psicologia que eu tenho que trabalhar neles é fiquem descansados, dizer às mulheres deles que têm que ter paciência neste mês para os deixar descansados, para ter calma, porque é normal que eles quando cheguem a casa digam que estão cansados. A última pergunta é do Thiago Ferri, do Globo. Bom, aí o Abel Ferreira falando ao vivo aqui no Linha de Passe. Pessoal, meus amigos aqui na tela, para eu dizer o seguinte: todas as entrevistas coletivas que eu estive presente aqui no programa, eu elogiei o Abel Ferreira e muitos de vocês aqui são testemunhas disso. Hoje tem uma frase que eu destaco que eu não concordo com ele. Uma frase, ele disse, aspas, gostei do comportamento da equipe, um bom jogo e um mau resultado, fecha aspas. Eu não concordo, não acho que foi um bom jogo e não acho que o Palmeiras foi bem também. E aproveito e não concordo com o Jean também, que falou a respeito do elenco do Palmeiras. Jean e amigos, eu acho que não existe elenco suficiente no Brasil, nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Atlético, para essa loucura. Para essa loucura. Imagina quem não tem. Imagina quem não tem e vai entrar nessa loucura. Pois é. Todo mundo vai entrar nessa loucura. O Grêmio jogou agora e vai jogar domingo. Mas não dá pra gente achar também que o Palmeiras é suficiente, porque também não é e está provado, está mostrado isso. Você pega o banco do Palmeiras aqui, ô Jean, banco do Palmeiras hoje. Renan, Lucas Esteves, Gustavo Garcia, Henry Santos, Fabinho, Rafael Elias, Giovani. E os que entraram, Matias Vinha não entrou. Não tem condições. Patrick de Paula veio de uma lesão grave. Não suporta. Wesley é a mesma coisa. Mas o jogo foi bom do Palmeiras, Jean? Então, primeiro, só rapidinho em relação à questão do elenco. Óbvio, Preto, que olhando para o que é o calendário e tudo mais, nenhum elenco é suficiente. E é óbvio também que os campeonatos estaduais nessa temporada, por tudo que aconteceu, não deveriam ocorrer, né? Não deveriam ocorrer, simples assim. Você resolvia toda a questão do calendário. Mas enfim, todo mundo já sabia que seria assim, né? Então, se o Palmeiras queria cuidar dos seus jogadores e fazer com que esse elenco fosse suficiente, o Palmeiras ou qualquer outra equipe do futebol brasileiro que abrisse mão de jogar o campeonato estadual, que dissesse, eu não vou jogar, ou vou jogar com garoto, tudo bem eu jogar com garoto? E aí você resolvia totalmente o problema. Não quiseram, então tem que arcar com essa consequência. Em relação à frase, eu concordo com você, eu acho que você pode até dizer que o jogo, né, o jogo em si foi um jogo bom, não foi um jogo maravilhoso, longe disso, mas acho que você tinha as ideias, você tinha ali um duelo tático e tudo mais. Mas dizer que gostou do comportamento da equipe, uma equipe que não conseguiu criar absolutamente nada, aí eu acho que não dá para dizer. Eu acho até que ele pode falar, olha, fiquei muito satisfeito defensivamente, pela primeira vez meu time jogou com 3 zagueiros desde o início, porque é verdade quando ele diz que vinha tentando jogar com 3 zagueiros. Em vários momentos na temporada passada, ele no meio do jogo mudava o esquema para 3 zagueiros. E ele até falou isso uma vez, né? Falou, bom, eu não tenho tempo para treinar, eu vou colocar os 3 zagueiros. Por aqui. Isso, quando o jogo tá mais tranquilo, e ele fez isso. E ele quer, me parece, em algum momento, jogar com 3 zagueiros. Mas elogiar o time defensivamente, ok. Até porque, como você mesmo falou, Prieto, foram 2 finalizações do São Paulo a gol e tudo mais.
Agora, ou Calçade, não sei quem falou. Agora, dizer que gostou do comportamento de uma equipe que não conseguiu trabalhar uma jogada do ponto de vista ofensivo e que a única chance que criou foi num chute de longa distância do Scarpa, aí realmente não dá para concordar. Ele adorou demais o Crespo também fala ao vivo agora aqui no Linha de Passe, o técnico do Está funcionando com a predisposição dos atletas, a vontade dos atletas. E quando o resultado viene, somos todos muito contentos. Pero para mim, independentemente do resultado, a predisposição é fundamental. De todo el grupo, de todo el elenco. Es por eso que estas cosas están sucediendo. Repórter Felipe Ruiz, TV Globo. Estamos acompanhando aqui Hernan Crespo, técnico do São Paulo. E vamos aguardar aí pela pergunta que vai ser feita para o técnico. Boa noite, Crespo. Tudo bem? Hoje o Palmeiras por 1-0. Sim, boa. sim. Crespo, boa. Crespo, a gente que trabalha com futebol, as pessoas que gostam e assistem futebol, elas esperam que os grandes jogadores decidam os grandes jogos. Imagino que você esteja feliz com a atuação do Daniel Alves hoje. Recentemente o São Paulo soltou uma imagem, talvez você vai até se lembrar, de você dando uma orientação específica para o Daniel Alves na virada de posicionamento de corpo, para ele já dominar com a bola em progressão. Queria saber, assim, no dia a dia, como que é o Daniel Alves para você, o que ele agrega para a sua equipe? Obrigado. O Daniel é um grandíssimo profissional. Quando uno tem a oportunidade de falar com um grandíssimo profissional, tudo é mais fácil, tudo mais simples. E a predisposição de Dani é igual a todo o resto do elenco. Claro que Dani, el su pasado é muito importante, mas ele pensa no presente e no futuro. E isso é muito importante para a gente. Bianca Molina, TV Bandeirantes. Crespo, bom dia, parabéns pela vitória. Crespo, virando agora um pouco a chave, depois dessas 4 vitórias em sequência do retorno do Campeonato Paulista, o São Paulo agora foca na Libertadores da América. O quão o teu time já está definido para esse início de fase de grupos e como tu achas que, ainda que seja estadual, a gente sabe que por ser uma fase inicial também não se compara a um clima de Libertadores da América, mas como essa sequência boa que vocês tiveram depois da pausa do Paulistão pode elevar o moral e fazer a diferença nesse início da competição sul-americana? Obrigada. Eu acredito que o modo de trabalhar, o modo de enfrentar estas situações ao elenco dá muita força. Pero nós pensamos jogo a outro jogo, de jogo a outro jogo. Neste momento devemos estar tranquilos, descansar e milagrosamente teremos 3 dias para o próximo jogo. E pensaremos amanhã de Copa Libertadores. Pero eu acredito que este tipo de partidos, de jogos, são jogos que você faz para o futuro. Porque se você quer ser protagonista, se você quer chegar a oitavas, quartas, semifinal, final, de tudo, deve passar por este tipo de experiências. Neste estádio, jogar clássicos, jogar partidas importantes, jogos importantes. E creio que todo esto ensina para o futuro. Eduardo. Bom, aí o Crespo, técnico do São Paulo, ainda não está adaptado, ainda não está à vontade com o futebol aqui no Brasil, mas aí eu destaco o que ele disse, milagrosamente teremos São Paulo, 3 dias aí para o próximo jogo. Vamos para o intervalo, voltaremos já com Linha de Passe. Continue com a gente, até já.
Linha de passe, Celso Zelt, com os gols aí do Corinthians 1, São Bento também 1. Então, Preto, menos de 10 minutos essa roubada de bola. Olha o que esse rapaz Gabriel fez. Passou por meio time do Corinthians e chutou no canto do Cássio, coisa que pouca gente falou. O Cássio tá tomando muito gol no canto dele. Eu sei que depois de um lance em que o adversário dribla meio time, fica difícil culpar o goleiro, mas acho que é um registro que eu vi muito pouca gente fazer. Esse é o canto do Cássio. Segundo tempo, Mancini tira os garotos, põe os veteranos, um deles é o Jô, que nessa jogada aí, olha o que o zagueiro faz, ele corta a bola que tinha a direção da cabeça do Jô. O Corinthians criou muito pouco, Preto. O goleiro do São Bento não pegou uma bola durante o jogo inteiro. E na cobrança o Corinthians tem a felicidade de ter aquele que é talvez o cobrador mais confiável do Brasil no momento, Fábio Santos, com sua perna esquerda, deixando tudo igual. Mais um resultado decepcionante. E para o corintiano que não viu o jogo, eu diria, sabe aquele bom primeiro tempo contra a Ferroviária? Não apareceu. Não apareceu. Vamos para o intervalo, voltaremos já com Linha de Passe. Continue com a gente. Quero agradecer muito a sua companhia, a audiência, a sua participação no Linha de Passe de hoje. Estaremos de volta amanhã. Amanhã é domingo, às 5 para meia-noite. Combinado, Biner, Jean, Calçade e Zelt. Muito obrigado pelo programa de hoje, amigos. Valeu, um abraço para vocês. Neste sábado tem final da Copa do Rei, hein? Só isso, né? Aqui ESPN Brasil. Brasil. Fica de olho. Valeu, Calçade. 4 da Valeu. tarde. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.